Olá pessoal, vim contar um pouquinho para vocês como foi, qual o processo, o que eu tive que fazer para minha última viagem para Portugal, que foi agora em junho, né, de 2023. Então eu vou contar para vocês um pouco de cada coisa que eu fiz para poder chegar a Portugal, né, para a gente poder ir. Eu fui com a família, fomos eu, meu marido, mais duas crianças. Então assim, qual foi o processo? Nós planejamos com um ano de diferença de distância, né? Porque nós compramos as passagens. Primeiro passo que nós fizemos, eu já tinha ido a Portugal já, eu e meu marido, só nós dois, passeamos, conhecemos algumas cidades, fomos assim, conhecer, né? Então a gente queria conhecer algumas cidades, a gente queria passear, a gente não estava procurando hotel de luxo, nada. A gente estava querendo um canto que tivesse um banheiro privativo, coisa que assim é difícil em Portugal, né? Então, assim, como a gente queria um local com um banheiro privativo da primeira vez, nós alugamos no centro, e ficamos no centro de Lisboa, e gostamos muito, tá? Então, o segundo foi planejar com as crianças. Nós tivemos uma oferta muito boa de preço de passagem, e falamos, vamos levar as crianças para conhecer também. Então, em 2022, se não me engano, foi em agosto, teve uma promoção de passagem. Na hora, a gente liga e meu marido é assim, vão, né? E vamos embora comprar passagem. Aí nós fizemos o quê? Compramos as 4 passagens. A minha, do meu esposo e das 2 crianças. Nisso a gente decidiu não contar, espera mais um pouquinho para contar para eles, né? E aí nós dividimos a tarefa. Meu marido ficou com pagar as passagens e eu fiquei com a questão de juntar o dinheiro para a gente poder gastar, que nós fomos a turismo, então a gente gasta um pouco mais, né? A gente acaba indo para passear mesmo, então iríamos gastar. Então começamos, qual foi o processo? Nós compramos a passagem, depois como a gente já teve o bilhete, a gente pediu o PB4, porque nós precisávamos de assistência à saúde, né? Em Portugal você tem que ter uma assistência à saúde, caso você passe mal, um acordo que tem entre o Brasil Portugal, em que nós temos direito à saúde, porém nós temos que fazer esse PB4, emitir esse PB4 antes de viajar, tá? Lá também você consegue já pedir, o ideal é que você já vá com esse PB4 do Brasil. Então nós entramos, fizemos PB4, na primeira vez que nós fomos, nós tivemos que fazer o PB4, imprimir o PB4 e apostilar esse PB4. Só que, acho que com a pandemia, isso foi tirado. Então, você não precisa mais apostilar o PB4. Então, nós fizemos o quê? Fomos lá no site do governo, preenchemos o PB4, tiramos o PB4 para a família toda, certo? Depois de feito isso, nós estávamos com passagem, nós estávamos com o PB4, nós compramos seguro. Qual o seguro viagem? O seguro viagem, eles nos amparam, né, de qualquer problema durante a viagem. Então, nós fizemos seguro viagem para todos os dias que estaríamos em viagem, tá? Nós pegamos todos os dias, porque não tem como, vai que no final da viagem acontece alguma coisa, você não está amparado. Então, nós fizemos para todos os dias da viagem, que é o necessário. Não é tão barato, né? Porque a gente fala, né, vai usar, não vai, mas é uma coisa assim, não é tão barato para quem não for usar. Para quem for usar, vai achar muito barato, né? Porque assistência à saúde, a bagagem, a viagem, essa coisa toda, a gente tem que ter isso aí. Então, aparentemente é caro, mas se precisar, sai muito barato. Então, nós fizemos tudo isso, fizemos o seguro viagem, o PB4 e nossos bilhetes, certo? E aí começamos a guardar dinheiro. Como que nós fazíamos, né? Todo mês eu tirava uma certa quantia em dinheiro e comprava nessas casas de câmbio, né? Então eu ia lá, comprava um pouco, todo mês eu comprava um pouco, quer dizer, eu tinha aí menos de um ano para comprar, para juntar uma graninha para poder passar as férias com as crianças. Então a gente começou a guardar, todo mês eu tirava um pouco de dinheiro e ia lá, comprava euro na casa de câmbio e shopping, tá? Não comprei online, eu não tive essa expertise, que eu estava tão preocupada com outras coisas que eu não pensei nisso. Eu só queria, pegava o dinheiro e ia lá, comprava a quantidade de euro que eu precisava todo mês
que dava para comprar e ia guardando esse euro, certo? Da primeira vez eu levei 1.000 euros, eu e meu marido, nós dois. Nós voltamos com dinheiro de Portugal. Por quê? A gente andou, compramos algumas coisas e via que algumas coisas eram muito preço parecido com aqui do Brasil, optamos por não comprar. E gastamos mais com viagens mesmo, passei em outras cidades, coisas assim diferentes, tipo tênis lá estava muito barato, então eu amo tênis, comprei tênis. Agora a roupa em si mesmo eu trouxe mais de presente para os meus filhos. Aí calculando aí, que eu indo com as crianças, a gente precisava de ter uma quantidade de dinheiro maior, até porque o país, depois nós fomos antes da pandemia e agora nós somos pós-pandemia, então a gente já sabia que sairia bem mais caro, tá, indo para Portugal com criança, mas como as passagens estavam compradas, era só trabalhar e providenciando. Nós começamos a guardar esse dinheiro e comprar todo mês um pouco e ir guardando esse euro. Tá? É muito bom fazer isso porque às vezes você pega o câmbio mais em conta, às vezes não, então você vai equilibrar o valor que você vai comprar. Não deixei para comprar nada em Portugal de troca de dinheiro lá, porque eu não sei, eu não conhecia muito essa parte, então preferi levar em dinheiro daqui, cartão de crédito, caso precisasse, né? O cartão de crédito internacional, precisasse usar cartão de crédito em Portugal. E além disso, veio a parte que realmente pra gente também, assim, ficamos meio que surpresa, porque a gente nós estamos fizemos uma rota que seria ir para Algarve, porque eu ia para Aveiro, para conhecer a cidade também, mas eu achei o passeio em Algarve mais interessante para as crianças. Nós planejamos ir para Algarve, e aí começou a saga, vamos alugar um carro ou não vamos alugar um carro, né? Então tinha que pensar nisso também, porque essas coisas tinham que sair do Brasil já todo organizado. O que nós fizemos? Nós começamos a pesquisar sobre aluguel de carro. Tem aluguel de carro até de 12 euros, gente. Só que o seguro é 2.000 euros. Como é que você vai deixar 2.000 euros parado? Como é que você vai confiar em passar um cartão seu em 2.000 euros? Tá? Sendo que a maioria das locadoras de lá, eles só te devolvem depois de 15 dias que você entregou o carro. Então eu não consegui confiar nisso, porque eu vi tanto golpe, tanta reclamação, que eu falei, como é que nós vamos organizar isso, tá? E deixamos isso para diante. Deixamos isso para o final. Falamos, vamos deixar para pensar nisso depois, porque a gente vê rota, essas coisas todas. Mas aí fomos para outra saga, que era o quê? Alugar local para ficar, né? Que não estava nada barato. Quando eu fui em 2018, eu paguei 100 euros para o meu marido, 7 dias, no centro de Lisboa, numa ruazinha bem movimentada que eu adorei. A acomodação não era lá essas coisas, mas como eu não parava em casa, simplesmente eu acordava, saía e só voltava à noite, tomava um banho, saía de novo e só vinha para dormir. Então esse era o processo que nós fazíamos naquela época, em 2018. Esse agora, que nós somos agora, junho de 2023, a gente, como estava com as crianças, a gente tentou procurar acomodação que tivesse banheiro, que não tivesse que dividir a turma toda, aquela coisa toda. Então começou. Ficou um pouquinho salgado. 2 dias em Algarve me custaram 160 euros, tá? Pra gente aqui no Brasil, fica um pouquinho caro. Pra quem tá lá, pode ser que seja um preço, assim, razoável, né? Para 2 dias. Então nós alocamos um apartamento lá com cozinha, eu gosto de cozinhar, então nós alocamos um apartamento com cozinha. E esses 2 dias, e não pensamos como que iríamos para lá, né? Vamos deixar, depois a gente resolve se aluga carro, o que nós vamos. Então a gente tinha passagem, PB4, seguro viagem, e já alocamos Algarve, os primeiros 2 dias em Algarve, certo? Aí fomos para Lisboa. A gente queria ficar no centro, porque a gente falou, se a gente for alocar um carro, vamos alugar por 2 dias, quem chega, entrega o carro e já resolve essa questão da devolução do calção, né? E nisso a gente começou a procurar apartamento em Algarve, em Lisboa, porque a gente queria ficar no centro, porque seria mais fácil para as crianças conhecerem a Praça do Comércio, a gente poder movimentar a redondeza ali, que é muito legal. E seria fácil para andar de metro, né, como eles falam.
Então seria muito mais fácil pra gente, muito mais cômodo a gente movimentar com as crianças pelo centro de Lisboa. E encontramos um apartamento, uma delícia, que é apartamento aconchegante, muito bom. Ainda não mostrei todas o que eu fiz nessa viagem toda no vídeo, mas eu vou mostrar depois pra vocês. Então já vai seguindo aí, tá, gente? Segue o nosso perfil, nós temos todos os canais, site, tudo com o mesmo nome, certo? Instagram, tudo com o mesmo nome. Então já segue a gente aí no nosso canal, curtei, gostei, quer saber mais alguma coisa que eu ainda tô falando aqui, né? E quer saber mais alguma coisa, se você planeja também ir para Portugal, já vai passando, vai comentando aí, se você também já está planejando ir para Portugal e da onde você né, pra gente estar trocando umas ideias. Então, nós alocamos esse apartamento no centro de Lisboa, ele ficou em 460 euros, se não me engano. Ficamos 4 dias, acho que foram 4 dias em Lisboa. Como a gente tinha, ficamos em trânsito, né? Foi 2, 3, 4, 5. O outro seria de trânsito. Nós pegamos 7 dias, mas com a viagem, né? A gente pegou 7 dias que a gente sabia que não ia ter como gastar tanto com criança, né? Uma viagem assim. Então nós chegamos e alocamos um outro apartamento também com cozinha. Por 460 euros, 4 dias no centro. E foi barato, tá, gente? Foi barato, porque eu olhei. Tava muito difícil de conseguir locar. Eles pediram um calção de 250 euros, 200 euros. E só que eles devolviam de imediato, então a gente confiou nisso e a gente já deixamos tudo reservado. Então, hotel reservado de Algarve, Lisboa, tudo comprado. Faltava exatamente, e isso foi pelo Booking, tá? As locações foram todas pelo Booking. Então faltava agora a gente locar o de Algarve também pediu um calção de 100 reais, que era, na entrada eu tinha que deixar 100 reais, quem dera 100 reais, 100 euros. Aí nós deixamos o calção de 100 euros, quando saímos do apartamento, a gente pegou os 100 euros de volta. E o de Lisboa pediram 200 euros, tá? Então a gente já tinha programado, já estava tudo certo isso, a nossa hospedagem, nossa passagem, PB4, seguro viagem, como que a gente ia se deslocar daqui para São Paulo, que nós compramos de São Paulo, eu sou de Vitória, Espírito Santo, então nós tínhamos que comprar a nossa passagem daqui, e aí nós optamos por ir de ônibus até São Paulo, de São Paulo seguir viagem. Porque daqui de Vitória, a diferença da passagem daqui de Vitória direto para Lisboa, que nunca é direto, para sempre em São Paulo, estava saindo R$1.000 de diferença. Então, de ônibus, a gente deslocou por R$150, né? Nós fizemos essa colocação, ficou em R$150 nosso deslocamento de Vitória até São Paulo e de São Paulo até Lisboa. Então, a gente meio que se programou para poder, ia ficar 4.000 a mais, né? 1.000 de cada passagem, se for sair daqui de Vitória. Então a gente optou por sair de ônibus, que a gente chegava lá na estação, né, de São Paulo a gente já ia para Guarulhos. Então a gente fez esse translado assim para ficar mais em conta, tá? Então o que a gente gastou, o que nós usamos foi mais ou menos isso, tá? Nós tivemos que fazer para ir para Lisboa. Então, a gente com tudo certo, documentos, a gente tirou cópia, tiramos foto também dos documentos, porque caso a cópia ficasse em alguma bolsa que não tivesse acesso, alguma coisa assim, a gente tava com os documentos no celular, tá? Então, é sempre bom levar, tirar umas fotos antes no documento, tudo certinho, para poder você levar tanto documentado no celular, quanto em papel. Então, foi praticamente isso. Então, o que aconteceu? Quando ficou próximo a nossa viagem, a gente foi fazer as contas de quanto a gente tinha juntado de euro, assim, né? Porque a gente também não comprava muito, a gente comprava um pouco, que dava, e nós viajamos com 1.200 euros, tá? Para ficar 4 pessoas, 7 dias, foi 7 dias porque a gente perdeu tempo na viagem, então 7 dias. Então, nós levamos 1.200 euros. E aí, que nós tivemos, assim, altos passeios que tô gravando para vocês. Nós fomos para Algarve, nós assistimos o jogo do Brasil,
nós fomos no Oceanário. Então, assim, tudo isso eu vou estar colocando para vocês. Já falei com vocês, segue aí que vai aparecer isso tudo para vocês, o vídeo de tudo que a gente fez lá em Lisboa, tá? E nós optamos por gastar nos passeios e nós almoçávamos em casa. Normalmente a gente almoçava em casa. E à noite a gente comia fora. A gente não é de jantar aqui em casa, a gente não janta, a gente sempre come alguma coisa, toma um café. E então nós optamos por comer sempre almoço em casa e janta a gente sempre comprava alguma coisa. Para baixar o custo da alimentação, às vezes a gente passava no supermercado e já comprava coisas prontas. O que é? Um frango, aí você vai e compra pão, um cafezinho, a gente fazia o nosso próprio café. Então, assim, a gente tinha o café da manhã em casa, a gente à noite comprava um vinho, né? Um vinho lá é 4 euros, o vinho do Porto, e o queijo lá era 1,70 €, né? Que era o queijo brie. Então, assim, dá pra você comer bem, né? Dá pra você comer muito bem. Então, a gente fez isso para dar economizada, pra grana dar pra fazer os passeios que a gente gastou. Nós gastamos com passeios. Então, nós fomos em Cascais, tivemos altos passeios que eu vou estar postando pra vocês também, tá bom? Então, assim, pra você que tá indo pra turismo, foi mais ou menos isso que nós planejamos em um ano, porque a gente não tinha dinheiro pra estar guardando assim, né? Tínhamos contas a pagar também, então nós estamos pagando com um ano as nossas passagens, nós levamos 1.200 €. Ah, detalhe, gente, eu separei meu dinheiro que a gente levou, 1.200 €, eu sabia que um dia a gente estaria em trânsito de viagem, então a gente tinha 6, nós tínhamos que dividir o dinheiro em 6 parcelinhas, tá? Foi uma opção minha de fazer essa divisão de 6, para cada dia utilizar aquela quantia. Poderia passar os primeiros dias? Sim. Por quê? A gente ia chegar, iríamos gastar, além, porque a gente ia gastar com transporte, a gente ia gastar com né, pra lá e pra cá, comprar coisa, fazer compra, poder abastecer a nossa cozinha pra gente almoçar, essas coisas todas. Então, no primeiro dia, a gente ia gastar mais do que a cota que a gente tinha reservado, tá? Mas deu super certo, assim, lá já contando os spoilers aqui, no apartamento que nós ficamos em Lisboa, que precisava dar um calção, né? A gente fala um calção porque é tão caro que é, de 200 €, eles nos liberaram porque a gente não queria pagar em cartão, a gente queria pagar em dinheiro, porque a gente queria pegar o dinheiro de volta. Eu fiquei desesperada, meu marido falou assim, vamos pagar em dinheiro. Aí eu falei, pronto, já vim com 1.200 vai ficar agarrado aqui. Aí nós já fomos com tudo pago, a hospedagem, só a parte do calção que era lá na hora, e o dinheiro de gastar. Então esses 1.200 foi só para gastar em Lisboa, né, os nossos passeios. Então quando ele falou assim, eu quero pagar em 200 € em dinheiro e quero dinheiro quando eu encerrar meu dia, encerrar a nossa estadia aqui. Aí o rapaz não tinha como vir para fazer essa devolução desse dinheiro, não, assim, né? E por ser uma família, né? Eles nos liberaram de pagamento do calção, porque eles não teriam como estar nos liberando esse valor. Eles não viriam de madrugada, que o nosso voo era bem cedinho, para poder nos ressarcir esses 200 €. Então nós fomos liberados desses 200 €, que era o calção dessa hospedagem. Por ser família, ele falou que quando é família, eles conseguem liberar. Agora, quando é jovens, eles não liberam, eles querem o dinheiro, porque sabe, né? E assim, a família acaba sendo mais responsável de tomar conta do apartamento e essa coisa toda. E os meus filhos não são tão pequenos, são 13, 12 anos. Então, nós somos liberados. Então, assim, foi isso que nós gastamos. E assim, para você que está planejando a passeio, essa é a dica. Para você que está planejando ir, aí já é outra conversa que nós podemos ter para frente, tá? Porque no nosso canal, nos nossos canais de comunicação, ele já tem alguns detalhes. Então correm todos para dar uma olhada, que tem muita informação legal, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Curta, espero que vocês tenham gostado. Fala aí se vocês gostaram, tá? O que vocês querem saber mais, porque tem mais vídeos, temos outras coisas para estar falando com vocês. E
O PB4 já está no nos nossos canais explicando como você faz para conseguir. Corre lá, gente, nos siga e até o próximo vídeo. Até mais!